estamos para compartilhar as boas novas do Reino de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto em que a gente, de uma forma ou outra, estamos envolvidos, né? O que de fato faz sentido? O que de fato vale a pena nesse pouco tempo de vida que nós temos aqui debaixo do céu? Vamos começar aqui por Tiago, capítulo 4, e aí a gente vai discorrendo aqui alguns versículos hoje, para que a mensagem seja clara aí ao nosso coração, tá bom? Então que o Senhor nos direcione, que o Senhor de fato abra os nossos olhos espirituais e que o nosso coração não venha se endurecer com a palavra que sai da boca do Senhor, tá bom? Vamos lá. Tiago, capítulo 4 diz assim: de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter aquilo que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. O que nós observamos, né? Hoje, tudo se trata de confusão, de guerra, de conflitos. E tudo, conforme a palavra de Deus está dizendo, tudo por causa dos maus desejos que está aqui dentro. São os maus desejos do nosso coração que fazem com que nós ficamos nesse conflito um com os outros. Ficamos nesse conflito. Deus, que criou todas as coisas, fez tudo para a sua glória e para o seu louvor. Ele fez, além de tudo maravilhoso e perfeito, Ele nos presenteou com a vida. Mas não somente essa vida, esse fôlego aqui que nós temos. Porque esse fôlego, a qualquer momento, quando Deus assim decidir, Ele desliga, Ele pede de volta. Porque é dele, a vida é dele. O fôlego de todas as criaturas são dele. Mas a gente fala de uma vida que Ele enviou para que nós venhamos viver para sempre em comunhão com Ele. Mas não é algo apenas da eternidade. Mas Ele também enviou Jesus para nos ensinar a vivermos em sociedade uns com os outros. A de fato a gente poder dividir a nossa paz, a nossa alegria, a vida que Deus nos deu uns com os outros. A vida que é o seu bem, é o fazer o bem. E aí, por que eu estou falando isso? Porque Tiago falou que toda essa confusão que nós vivemos aqui na Terra é devido a isso. Porque cada um quer uma coisa. Cada um tem um interesse diferente. Então, quando cada um tem um interesse, gera esse atrito. Inclusive, você pode perceber, por exemplo, você convive com uma pessoa dentro da sua casa. Se começa uma discussão, é porque ambos são duas pessoas. E cada uma tem um interesse. Cada uma quer uma coisa. Então, como cada um não consegue obter, que é o que ele diz assim, ele disse isso. Quando vocês não conseguem obter, aí vocês começam uma confusão. E aí, por que a gente está trazendo esse assunto? Porque Deus nos chamou para vivermos em paz. Mas por que nós não conseguimos viver? Porque cada um se voltou para si mesmo. E quando nós nos voltamos para si mesmo, nós de fato não conseguimos fazer aquilo que Deus nos pede. Eu quero trazer aqui o exemplo de Salomão. Salomão, que foi considerado o homem mais sábio da sua era, ele recebeu de Deus
riquezas, honra, glória, sabedoria. Mas Salomão, ele tomou uma decisão. Sim, nós temos o poder de escolher. Nós não temos nada, nada nos pertence. É de Deus todas as coisas. Mas Deus é tão bom, é infinitamente tão bom, que ele falou assim, olha, eu vou deixar vocês escolherem a vida ou a morte, o bem ou o mal. E ele ainda nos ajuda. Escolham a vida para que tudo vá bem para você e para os seus descendentes. Então, quando nós resolvemos nos voltar para nós e satisfazermos os nossos desejos que são maus, sim, porque nós somos maus. Nós somos seres maus. Mas Deus não fez todas as coisas? Sim, Deus nos fez bons. Mas nós fomos atrás de confusão, de contenda, de interesses pessoais. Então, quando a gente se volta para nós mesmos, uma vez que nós tivemos contato com o pecado, tudo de mal nos foi revelado. Lembra quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Nos foi revelado o mal. E quando nós nos voltamos para o mal, nós somos seres maus. Nós nos tornamos seres maus. Porque quem mata, quem faz guerra, quem mente, quem inveja, isso tudo é coisa má. Mas que sai de dentro da gente. Não vem de Deus, não vem das coisas de Deus. Vem da nossa natureza má. E aí Deus enviou Jesus à vida para que nós venhamos desfrutar o bem que Ele criou para nós, para cada um de nós. E porque nós não conseguimos desfrutar o bem. E aí, falando ainda de Salomão, Salomão decidiu que ele iria se entregar aos prazeres da vida. Ele falou, está em Eclesiastes, pessoal. Ele falou que ia se entregar ao seu coração tudo que o seu coração desejasse. E aí, naturalmente, Salomão voltou as costas para o Senhor, para o que era bom. E ele se virou para o mal, sabe, para o que era mal. Mas em determinado momento ele falou que nada do que ele desfrutou fez sentido algum. Foi tudo ilusão, foi tudo correr atrás do vento. Todo esforço que ele fez aqui, sabe, para ser o mais sábio, para ser o mais rico, para ser o mais poderoso, para desfrutar tudo. Salomão teve nada mais, nada menos que 1000 mulheres. Ele falou que teve todas as mulheres que ele desejou. Mas em determinado momento ele falou que tudo foi ilusão, foi tudo correr atrás do vento. Inclusive, ele disse que todo esforço que nós fazemos para o nosso trabalho é para ser simplesmente porque queremos ser mais do que os outros. Mais do que os outros. Lá no capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: tudo que se passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Ele disse aqui que é ilusão nós acharmos que temos o controle de todas as coisas. Ainda que ele teve toda a riqueza, sabedoria, poder, tudo era de Deus, tudo vinha de Deus. Tudo provinha de Deus porque tudo é dele. E Deus criou todos e todas as coisas para o seu louvor, para a sua glória. E se nós não estivermos usufruindo dessa vida que nos foi dada para a glória dele, a vida não tem sentido. A gente chega no final de tudo com a mesma conclusão que Salomão. E na época, Salomão não tinha tido o presente que nós recebemos de Deus, que foi Jesus. Ele nos deu a justiça dele, nos deu a vida dele, para que a nossa vida aqui nessa terra fizesse sentido com ele. E sem a vida, que é Jesus, Jesus falou, eu sou a vida. A nossa vida é como isso aqui, como Salomão. A gente vai ficar correndo atrás das coisas, vivendo em guerra, vivendo em conflito, vivendo em atrito um com os outros, sem paz,
sem desfrutar nada de bom que Deus deixou pra gente. Porque se tudo vem dele, o desfrute vem dele, a gente não consegue, porque é dele. Ele que escolhe, ele que decide quem vai desfrutar ou não. E aqueles que o agradam, aqueles que buscam o seu reino, aqueles que buscam em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, foi Jesus que veio nos ensinar isso. Ele falou em Mateus 6:25, sabe, não se preocupem com a sua própria vida. Aí lá no 33 ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas aí que vocês estão correndo atrás, comida, roupa, tudo isso vai ser acrescentado. Por quê, gente? Pelo próprio Deus. Claro que você trabalha, você se esforça, mas vem de Deus. Se Deus, por exemplo, não te der saúde, como que você vai trabalhar? Se Deus, por exemplo, não te der condições de você ter o seu alimento, como que você vai se alimentar? Não tem condições de você permanecer vivo sem Deus. E foi isso que Salomão falou. E foi isso que Salomão, com a sua sabedoria, depois de muito estudar, depois de muito observar tudo que acontecia aqui nessa terra, nesse mundo, ele chegou a essa conclusão. Em Eclesiastes 2:23, ele falou assim, tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgosto. Não podemos descansar nem de noite. É tudo ilusão. É tudo ilusão. Porque a gente se esforça muito para ter sucesso, para alcançar este mundo. E nós estamos neste mundo, pessoal, para a glória de Deus. Então nós devemos sim priorizar o reino de Deus. Devemos sim priorizar a sua justiça, que é Jesus. É por isso que nós não conseguimos desfrutar, ter paz, sabe, ter alegria. Porque Jesus falou, se alguém quiser vir, tem que negar a si mesmo, tem que negar esses maus desejos aqui, que nos fazem guerrear, que nos fazem viver em conflito, que nos fazem viver em guerra um com os outros. E Deus, ele nos trouxe, quando ele enviou Jesus, que foi a própria personalidade, que foi o próprio Deus em pessoa na terra, ele nos revelou quem é Deus. Ele nos revelou o seu amor, porque alguém que entrega o seu filho, o seu único filho para o mundo, sabendo que todo mundo tinha pecado, ninguém era merecedor desse amor, mas ele trouxe esse amor. Ele nos revelou esse amor, porque Deus é amor. E esse amor nos foi revelado e foi nos dado de presente para que nós também venhamos aprender a amarmos uns aos outros. Mas eu só consigo amar o meu próximo, eu só consigo fazer aquilo que agrada a Deus se a minha vida não estiver no meu controle, mas estiver no controle dele. Se de fato ele for o rei da minha vida, se ele for o mestre, o senhor das minhas escolhas, das minhas decisões. Ele me deu o poder de escolher o bem e o mal, a vida ou a morte. Então eu só vou ter poder, capacidade de escolher o que é bom, se de fato o meu coração estiver com o que é bom. Se de fato o meu coração estiver voltado para o Senhor. Salmo 37, versículo 4 vai dizer, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então quando você busca agradar ao Senhor, o seu coração vai ter coisas boas. Você não vai querer ser egoísta, você não vai querer ter inveja, você não vai querer matar o seu próximo. Pelo contrário, você vai querer se doar, você vai querer amar, você vai querer, sabe por quê? Porque você ama a Deus. Em primeiro lugar, você está disposto, disponível para Ele. Você apresenta a sua vida que é dele, que está emprestada para você desfrutar, fazer coisas boas. Sim, porque a Bíblia diz que Deus tem um plano. E Ele nos chamou para fazer coisas boas, obras boas. E por que a gente, como o Tiago falou aqui, a gente está guerreando um com os outros? É pais brigando com os filhos, é filhos brigando com os pais, é cônjuges, maridos, esposas brigando em guerra, em confusão. Por quê? Todos se voltaram para si mesmos. Todos querem satisfazer os seus próprios desejos. E quando eu me volto para mim, eu não consigo enxergar o outro. Eu não consigo ter empatia pelo outro. Eu não consigo olhar a dor, a necessidade do outro. Pelo contrário,
eu quero confusão, guerra, eu atraio essas coisas para mim. E que se eu tô cheia disso, é isso que eu vou compartilhar com quem estiver ao meu lado. Então é muito importante que nós venhamos compreender. Pessoal, e só há compreensão quando de fato nós oferecemos ao Senhor, quando nós nos oferecemos a Ele, quando nós nos aproximamos dEle para dizer, Senhor, tudo é teu, inclusive eu, eis-me aqui, seja feito a tua vontade. E aí você fala, qual a vontade do Senhor para a minha vida? Como eu posso agradar ao Senhor? Como eu posso fazer a sua vontade? E aí ele deixou já de presente a sua palavra. Jesus é a palavra. Cristo foi a palavra que se tornou carne. Então nós olhamos para Jesus, que foi revelado ao mundo, e praticamos aquilo que ele nos ensinou. O que Jesus praticou e nos ensinou? Amar a Deus e amar o próximo. Foi isso. Ele falou assim, aprendam de mim, que sou manso e humilde. Aprendam de mim. E ele que pediu para a gente não ficar preocupado, ele que pediu para a gente não ficar correndo desesperadamente, ansiosamente por as coisas deste mundo. Porque o Pai que sabe do que nós precisamos e necessitamos, ele vai acrescentar tudo no seu tempo. Quando nós estivermos prontos. Você, por exemplo, não vai dar o seu carro para o seu filho de 2 anos dirigir. Ele sequer alcança o pedal. Ele sequer consegue manusear o volante. Como que Deus vai te dar aquilo que você não está pronto para receber? Agora sim, você está nele. Você aprende com ele, com a sua palavra. Você cresce com ele. Você todos os dias está ali, voltado para ele, para a vontade dele. É claro que ele vai ter muito prazer em satisfazer os desejos do seu coração. Porque ele é muito bom. Ele é pai. Ele cuida. E você acha mesmo que Deus, que não negou o seu único filho por cada um de nós pecadores, vai nos negar coisas tão simples, coisas tão banais, né? Quando Jesus estava aqui em Mateus capítulo 6 falando, vocês não conseguem acrescentar nem um dia na vida de vocês, que é uma coisa tão simples. Por que vocês vão ficar correndo atrás de coisas que vocês não têm controle, que vocês não conseguem alcançar, se Deus, que é dono de tudo, não permitir? Então é interessante, né, pessoal, nós vermos a história de Salomão, porque Salomão ele conseguiu alcançar tudo, mas não teve sentido a sua vida. Porque a vida, o sentido da vida é Cristo. O sentido da vida é estar em Cristo. É estar fazendo a vontade de Deus, como Cristo fez e nos ensinou. Que Deus abençoe vocês.